Olá, está no ar mais um programa Espaço Sindical. Hoje eu vou falar de um tema que é um clamor no mundo. As principais pancadarias no mundo hoje contra o movimento social são os países falidos por causa da dívida pública interna e dívida externa. Os bancos foram tomando conta dos governos, aliás, emprestando dinheiro, e principalmente países na Europa que não têm responsabilidade fiscal como o Brasil, tem um limite de endividamento, e essa bomba explode, como acontece hoje na Irlanda, Portugal, Espanha, Itália, os países que estão ali com o euro, né? E a Grécia. Claro que a Inglaterra, espertinha, ficou fora. Aí fica o pipi na mão da França e da Alemanha, os dois únicos países que têm dinheiro lá e não querem bancar essa irresponsabilidade fiscal dos demais países. Mas aqui no Brasil tem uma turma muito boa que conhece bastante esse assunto, essa turma é comandada pela Maria Lúcia Fatorelli, é o pessoal da auditoria da dívida no Brasil. Essa auditoria nunca foi feita, né? Esse movimento exige que isso seja feito desde a Constituição de 1988, 5 de outubro, né, de 88. Até hoje a Constituição fala que tem que ter uma auditoria na dívida externa e essa auditoria não foi feita e todos os governos correm dessa auditoria como o diabo foge da cruz, na expressão popular. Bem, houve esse terceiro seminário internacional latino-americano, Alternativas ao Enfrentamento à Crise, com esse comando da coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, né, com a Maria Lúcia Fatorelli. Se vocês quiserem, está aí na sua telinha esse endereço, é www.dívida, né, auditoriacidadã.org.br. Lá você encontra tudo, né? Esse endereço aí na sua telinha, você tem todas as informações sobre esse seminário. E nós vamos apresentar aqui hoje, nesse nosso programa, tem 1h06, como foi essa abertura, né? O que todo mundo disse lá. Então, esse é o nosso compromisso, está sempre mostrando na íntegra o que as pessoas falam, porque elas começam a expressar o raciocínio, mostram o que pensam e concluem, né? Então, aqui na TV comunitária não tem esse negócio de 10, 15 segundos para cada um, não. A pessoa fala e a gente com calma vai ouvindo e passa. E a luta nossa é pela disputa da audiência, pelo conteúdo, né? Não pelo grafismo, pelas vinhetagens, para enganar o povo brasileiro. Bem, nessa abertura vocês vão ter a Maria Lúcia Fatorelli, que eu já falei aqui, o Marcos Vinícius é o mediador, secretário-geral do Conselho Federal do OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Irini Lopes, ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, tem também o senador Randolfo Rodrigues, né, líder no Senado do PSOL, tem o deputado Paulo Rubens Santiago, tem o deputado também federal Jean Willis, tem o deputado federal Ivan Valente, tem o Dom Guilherme Antônio, da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, professor e grande mestre Paul Singer, tem também o deputado estadual Adelmo Leão e o embaixador Horácio Sevilha Borja, embaixador do Equador no Brasil. Temos também o José Luiz Boll, representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o Dimikis Alexandras, embaixador da Grécia no Brasil. Só gente de qualidade, né? Fique aí e assista essa 1h06 dessa abertura desse terceiro seminário internacional da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma auditoria que já teria que ter sido feita desde 1988, de acordo com a Constituição em vigor no Brasil. Eu quero iniciar dizendo que vamos ter a cerimônia de abertura do terceiro Seminário Internacional Latino-Americano, Alternativas de Enfrentamento à Crise. Teremos hoje 3 painéis. No primeiro painel, crise financeira, ambiental, alimentar e social e especulação. No segundo painel, integração financeira, regional, nova arquitetura e Banco do Sul. No terceiro painel, dívida pública, impactos sociais ao patrimônio público nacional
e a necessidade de realizar uma auditoria da dívida pública. Quem fará a abertura solene é o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que eu chamo para a mesa. Ele coordenará a mesa de abertura. Dr. Marcos Vinícius é secretário-geral do Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e coordenará a mesa de abertura. Eu preciso dizer que este seminário está sendo organizado pela Auditoria Cidadã da Dívida e também pelo Comitê pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo, presidido pelo doutor cientista político Eric Toussaint. O CADTM é sediado na Bélgica, mas tem representações em várias partes do mundo. E este evento só está sendo possível graças ao apoio de entidades da sociedade civil brasileira. E eu preciso nominá-los para deixar aqui registrado não somente o apoio financeiro, mas o apoio político, o apoio pessoal, o apoio em todos os sentidos. E eu preciso dizer, em primeiro lugar, um agradecimento forte à Ordem dos Advogados do Brasil, que nos cede esse espaço e que nos acolhe. A Secretaria da Auditoria Cidadã da Dívida é instalada em uma sala do Conselho Federal da OAB. E eu quero agradecer também ao Decanato de Extensão da UNB, à Latinidade, Rede Latino-Americana de Direitos, Dívida e Desenvolvimento, à Casa da América Latina, ao COFECOM, ao Sinal, à FENAFISCO, à Astra do Ministério Público, Cefêmia, Pastorais Sociais, Sinasef, Sintrajude, a EPET, Sinait, a NPR, Conselho Federal de Contabilidade, Andes, Sindicato Nacional, Sindical, Fundação Anfip, Febrafite, CSP Conlutas, COBAP, Anfip, CADIR, Quinesf, FENASPES, DCE da UFMG, UMNA, ACBGE, IFC, FENAJUTF, Fundação Lauro Campos, Auditar, ASPMF e todos vocês que estão aqui presentes, participando deste evento. Muito obrigada. Com a palavra, Dr. Marcos Vinícius. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sente-se prestigiado, honrado com a presença de todos e cada um de vocês. Esta é uma luta da cidadania brasileira e uma luta também constitucional. É a nossa Constituição Federal, no seu artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que exige a realização de uma auditoria da dívida em nosso país. Por isso que o Conselho Federal da OAB interpôs perante o Supremo Tribunal Federal, já no ano de 2004, uma ação denominada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que, se tiver tempo, gostaria de sobre ela também tratar na manhã de hoje. Mas, inicialmente, temos a grata satisfação de anunciar as ilustres presenças da excelentíssima ministra Irine Lopes, ministra secretária de Política para as Mulheres, que já presente à mesa. Faço a saudação especial a Maria Lúcia Fatorelli, que é organizadora e enfrentadora da Federação da Dívida, e também do Dr. Eric Toussaint, também organizador, presidente do CADTM, sediado na Bélgica. Convido para compor a mesa também o presidente da Comissão Episcopal do Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz da CNBB, Dom Guilherme Antônio Werlong. O embaixador do Equador no Brasil, Dr. Horácio Sevilha Borja. O embaixador da Grécia no Brasil, Dr. Dimitri Alexandrakis. Nosso mestre de sempre, Dr. Professor Paul Singer, secretário da Economia Solidária
do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor senador Randolfo Rodrigues, do pessoal do Amapá, colega advogado, os deputados federais, deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, prefere ficar no plenário. Deputado Ivan Valente, PSOL de São Paulo, autor da CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados. O deputado da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adelmo Leão, presidente da Frente Parlamentar de Investigação da Dívida Pública do Poder Legislativo Mineiro. Gostaria que também convidar à mesa o representante da Secretaria-Geral da Presidência da República, Dr. José Luiz Bol. Convido também a deputada Sofia Sakorafa, da Grécia. Todos devem se sentir contemplados com a presença à mesa. De fato, os trabalhos serão iniciados pela palavra da ministra Irine Lopes, que pediu que fizesse o pronunciamento logo no início dos trabalhos. Por conta de sua agenda, ela terá que se retirar em seguida. Então, inicialmente, a ministra Irine Lopes, com a palavra. Cumprimento toda a mesa, em nome do doutor Marco Antônio. Gostaria de cumprimentar todos os convidados internacionais desse evento, em nome da deputada Sofia, dizer que me sinto honrada, não só por cumprimentá-la por ser uma mulher, mas por representar aqui a terra do meu pai, grego, e nossa família acompanha, para além das responsabilidades que temos, acompanhamos muito de perto todo o desenrolar da crise na Grécia, não só pelo compromisso da solidariedade internacional que move a nossa família e que são os valores que meu pai nos ensinou, mas por representar um pedaço do nosso coração e da nossa família toda que veio da Grécia. Então me permitam cumprimentá-los a todos e a todas em nome da deputada Sofia. A minha saudação é breve. Lamentavelmente, todos sabem que as nossas agendas são extremamente pesadas, difíceis, cheias de compromisso. Eu vim aqui parabenizar o evento, falar da oportunidade do debate da questão que hoje preocupa todo mundo, dizer a vocês que nós acompanhamos e queremos e desejamos que os resultados desta discussão possam trazer novas ações, novas movimentações na proteção dos povos de todo o mundo, e dizer que todo e qualquer desenvolvimento precisa estar assentado no desenvolvimento da pessoa, no respeito aos direitos e na prosperidade integral e universal de todos os povos. Então, desejar a todos e a todas um bom evento e que os resultados que daqui advierem possamos todos nós estarmos juntos. Muito obrigada. Antes que a ministra possa se retirar, eu gostaria apenas de tratar um pouco desta ação. Breves minutos, algo como 2 minutos. A DPF 59, tramitando no Supremo Tribunal Federal, é uma medida jurídica importante,
porque a Constituição Federal é norma de máxima eficácia do nosso ordenamento. E a Constituição Federal não pode ser tida como letra morta. Algo que está escrito na Constituição é algo para ser cumprido. Tobias Barreto, no início do século passado, diria que a lei existe apenas para ser cumprida, não por mero luxo. E o artigo 26 da Constituição Federal é claro ao dizer que, no prazo de 1 ano a contar da promulgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. E esta comissão tem força legal de comissão parlamentar de inquérito, está no dispositivo, parágrafo 1º do artigo 26. E o parágrafo 2º do artigo 26 da Constituição Federal vai dizer que, apurada a irregularidade, portanto, feita esta comissão, o governo federal deverá anular os atos ilegais e também encaminhar o processo ao Ministério Público, que terá prazo de 60 dias para ação cabível. Qual a importância deste prazo constar na Constituição Federal? É que este tema tem um prazo prescricional específico. Portanto, esse tema da dívida, quando efetuada esta comissão prevista na Constituição, concluídos os trabalhos, terá prazo novo de 60 dias para a tomada de providências judiciais contra quaisquer responsáveis. Então é um prazo constitucional que se sobrepõe a qualquer outro prazo, porque poderia ser alegado que já se vai muito tempo, o prazo prescricional já teria acobertado qualquer irregularidade praticada. Mas a Constituição cria um prazo específico. Por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil propôs a DPF, que é um instrumento constitucional, chama-se Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 59. Ele se encontra concluso ao relator no Supremo Tribunal Federal para colocar em julgamento desde novembro de 2008. Portanto, estamos completando 3 anos para que o relator peça pauta para julgar a DPF. A ação já fez toda a sua tramitação, então ela está pronta e madura para julgamento, e penso que hoje, por isso que estou destacando essa ação, hoje, coincidentemente, e não acredito em coincidência, acredito em obra do destino, nós estamos completando 23 anos de promulgação da Constituição Federal. Então percebam que essa data é simbólica. Já estamos há 23 anos da promulgação da Constituição e, portanto, há 22 anos de mora do Congresso Nacional em efetivamente criar essa comissão conforme previsto no artigo 26 da Constituição Federal. Portanto, a OAB põe em discussão a importância de que o movimento pudesse evitar esforços, inclusive visitando o ministro relator, visitando os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que esse assunto seja posto em pauta no Supremo Tribunal Federal. Então, eu passo a palavra inicialmente ao senador Randolfo Rodrigues, líder do Senado Federal, embora novo, já destacado naquela casa. Querido Marcos, secretário da Ordem dos Advogados do Brasil, que também impõe essa bandeira junto com as entidades que estão aqui presentes. Essa bandeira já destacada, que é uma bandeira do Brasil. A questão da dívida, a questão do superávit primário é hoje, em especial, uma questão de soberania nacional. O que nós percebemos e vemos no mundo hoje é o conceito de Estado Nacional, um conceito construído ao longo dos últimos 200 anos, está sendo colocado em xeque pela globalização do capital e pela globalização de interesses transnacionais, a globalização dos interesses do capital internacional. O capital internacional virou uma espécie de Deus no altar do mercado. A ele parece que se rendem todos os estados nacionais. A este Deus do altar do mercado, do capital, do capital internacional, do capital financeiro internacional, se submetem às soberanias deste conceito criado nos 200 anos, que é o conceito de Estado Nacional. Eu queria aqui informar
Em julho desse ano, no debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós aprovamos, doutora Maria Lúcia, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma emenda de autoria da bancada do pessoal do Senado, pondo fim ao superávit primário. A CCJ do Senado acatou essa emenda. Isso é uma prova que reafirma que a ação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o fim do superávit primário e a auditoria da dívida são dois dispositivos amparados na ordem constitucional legal de nosso país. Lamentavelmente, depois, essa proposta nossa não seguiu na Comissão de Orçamento, erroneamente pela decisão do conjunto dos parlamentares da Comissão de Orçamento. O Brasil pode e deve, o Brasil e outros países da América Latina pode e deve viver sem superávit primário. Basta perguntar qual é o superávit primário dos Estados Unidos, da China e de outros tantos. Ao contrário, o déficit das contas públicas dos Estados Unidos recentemente prova que eles não se preocupam com isso. Enquanto nós comprometemos mais da metade do orçamento geral da União com este famigerado superávit primário, falta no Brasil investimento em infraestrutura, falta investimento em saúde, as pessoas morrem nos hospitais e, em função do superávit primário, não é possível cumprir outros tantos dispositivos amparados na Constituição. É a Constituição que manda e que nós devemos, e que o Estado brasileiro deve obedecer, que saúde é direito de todos e dever do Estado. E, lamentavelmente, hoje nós nos vemos a debater o cumprimento desse dispositivo com a aprovação da chamada Emenda 29. Quando se pergunta onde estão os recursos para a Emenda 29, quando é perguntado isso, a resposta tem que ser dada. Basta reduzir o superávit primário que encontraremos os recursos para cumprimento da Emenda 29 e para garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado. Quando o Brasil não consegue cumprir um dispositivo que possibilitou que as nações mais desenvolvidas do planeta estivessem num patamar bem superior ao nosso, de investir 10% do seu produto interno bruto na educação, e não cumpre, porque não conseguiu erradicar analfabetismo, não conseguiu ampliar o acesso à educação do ensino superior aos seus jovens, a mais de 1/3 da população. E quando se pergunta por que isso não é possível, a resposta é porque nós comprometemos mais da metade do nosso orçamento a pagar os juros da dívida ao capital especulativo financeiro internacional. Esta dívida e o superávit primário é imoral, é inconstitucional e, além de tudo, ela atinge de morte a soberania brasileira. A luta, a DPF da OAB deve, em cumprimento à nossa Constituição, ser acatada pelo Supremo Tribunal Federal, e esta agenda e esta pauta tem que ser uma agenda a ser colocada para o Brasil, para as autoridades brasileiras. O Brasil tem enormes desafios e é de fato, e falo isso para concluir, o Brasil tem uma vocação fantástica, não à toa que nós temos uma das maiores economias do mundo. Nós podemos cumprir e devemos cumprir, não só na América Latina, mas no mundo, o papel de protagonista. Para isso, tem uma algema que nos segura. Essa algema é a dívida pública, essa algema é o superávit primário. Arrancar essa algema é uma questão de liberdade para o nosso país, é uma questão fundamental para nós cumprirmos o dever e a tarefa que temos no mundo. Muito obrigado, senador Rodolfo Rodrigues. Agora a palavra o deputado PDT de Pernambuco, o deputado federal Paulo Rubens Santiago. Quero cumprimentar, em nome dos demais parlamentares, a deputada Sofia, do Parlamento Grego, cumprimentar todos os demais em nome do professor Paulo Singer, saudar o nosso anfitrião, dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui, no mesmo momento em que nós estamos realizando, já pela terceira vez, no dia de hoje à tarde, um ciclo de seminários com a bancada federal do PDT, discutindo exatamente os temas macroeconômicos. Tivemos a participação da nossa querida companheira Maria Lúcia Fatorelli, no primeiro seminário, quando discutimos
a inflação, os juros e o câmbio, os rumos da política monetária e a dívida pública. Na última semana discutimos a situação de desindustrialização pelo que passa o país e alguns países da América Latina. Hoje vamos discutir as questões da inovação tecnológica, da soberania e do desenvolvimento, e vamos concluir esse ciclo de seminários na discussão de um novo modelo de desenvolvimento com soberania. Eu quero aqui recuperar as manifestações de dois dos nossos mais importantes intelectuais, respeitados internacionalmente, que em dois momentos, por coincidência, ao prestarem os seus depoimentos em dois documentários, diziam-nos, primeiro Celso Furtado, no documentário intitulado Um Longo Amanhecer, dirigido pelo cineasta José Mariani, quando a ele perguntou qual seria a nossa maior chaga, o nosso maior problema para pensarmos um modelo soberano de desenvolvimento. E Furtado nos dizia já nos últimos anos de sua vida que era a taxa de juros de fantasia que nos sangra. Outro intelectual, o professor Milton Santos, também prestando o seu testemunho no documentário dirigido pelo cineasta Silvio Tendler, A Globalização Vista do Lado de Cá, referia-se ao conhecido processo de globalização como globalitarismo, uma ditadura dos agentes financeiros internacionais, sufocando, matando, inviabilizando a soberania e a autonomia dos Estados nacionais na construção dos seus modelos autônomos de desenvolvimento. Para responder aos desafios históricos, sobretudo nos países que foram constituídos a partir da expansão colonial das potências europeias do século XV, do século XVI, e que ainda hoje, embora possam participar de alguns espaços de economia internacional, como se propõe hoje ao país, ao nosso país, ser uma das mais fortes economias do mundo, apresentam ao mundo indicadores de saúde, de educação, de emprego, de desenvolvimento humano entre os mais baixos de todos os países da humanidade. Nós queremos, portanto, ressaltar da importância deste evento, em primeiro lugar, para que nós possamos aqui reafirmar a necessidade do fortalecimento da autonomia e da soberania dos países na construção dos seus modelos de desenvolvimento. Em segundo lugar, para que possamos, a partir da defesa intransigente da soberania e da autonomia dos Estados nacionais na construção dos seus modelos de desenvolvimento, construirmos de uma maneira precisa a submissão das políticas macroeconômicas às decisões democráticas, às decisões que assegurem a mais ampla participação das entidades sociais, das instituições sindicais, das instituições acadêmicas, rompendo de uma vez por todas com os dogmas macroeconômicos a serviço do mercado, dos agentes financeiros, que procuram separar, divorciar o campo da economia da supremacia do campo democrático e das decisões políticas regidas por um Estado democrático de direito, como nos assegura a nossa Constituição. Em terceiro lugar, assegurar que eventos dessa natureza sirvam, sobretudo, para garantir a unidade dos povos e dos Estados nacionais em todo o mundo, na busca de uma nova ordem econômica, financeira e internacional. Na busca de uma nova ordem em que a economia vise, sobretudo, a promoção do pleno emprego, a distribuição da riqueza, a construção de oportunidades de desenvolvimento para os países que têm ficado à margem da produção e da distribuição da riqueza em todo o mundo, em especial os países da América Latina. Nós temos aqui a presença do economista Pedro Paes, que na última sessão da CEPAL realizou uma conferência onde se apontam quais são os grandes entraves, os principais desafios aos países da América Latina e do Caribe, demonstrando de uma forma categórica que não há soberania, que não há autonomia quando a sociedade é afastada, quando a sociedade é atacada
pelos interesses da acumulação rentista dos grandes agentes financeiros internacionais. Nós vivemos hoje em plena democracia civil, sob a égide da ditadura do pensamento único no ambiente macroeconômico, especialmente na discussão da política fiscal, da política monetária, das políticas cambiais, em particular no tocante à famigerada dívida pública. Portanto, eu quero aqui, em nome da bancada do PDT, me solidarizar, inclusive com a iniciativa do senador Randolfo Rodrigues, propondo superávit primário zero, o que nós havíamos proposto há 4 anos na discussão da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2007. Então nós precisamos avançar nesse debate. Nós estamos neste exercício de 2011, discutindo o orçamento da União para 2012, e lá nós vamos encontrar o maior comprometimento das receitas fiscais do Tesouro Nacional para o pagamento dos juros e da amortização da dívida pública. O que há 4 anos representou algo em torno de 620 bilhões na conta do Tesouro Nacional, no ano de 2012, como proposta enviada pela presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional, esse impacto pula de 620 bilhões aproximadamente para 1.140 bilhões de reais retirados da sociedade brasileira por meio de uma carga tributária regressiva, injusta e indireta, que não atinge as grandes fortunas, que não atinge as grandes rendas, sobretudo as rendas do capital financeiro. Então eu quero me congratular com os promotores deste seminário, colocar-me à disposição pela bancada federal do PDT e conclamar as instituições brasileiras, aos movimentos sociais que estamos aqui juntos, para que possamos neste momento entrarmos na discussão da prorrogação da famigerada DRU, a desvinculação das receitas da União. Eu quero concluir alertando que encontra-se em tramitação neste momento, numa comissão especial, uma proposta da presidenta Dilma Rousseff que prorroga a incidência da DRU, da desvinculação das receitas da União, sob a arrecadação federal até 2015. E nós formulamos uma proposta alternativa que retira a incidência da DRU da arrecadação da Seguridade Social prevista constitucionalmente, com fontes próprias e que deva ser gerenciada por um orçamento próprio. Em apenas 6 anos, a DRU desviou da arrecadação da Seguridade Social 228 bilhões de reais que deveriam ter sido destinados constitucionalmente para a saúde, assistência social e previdência social. Então nós queremos conclamá-los a que acompanhem, participem, acionem as bancadas para que nós possamos vencer mais essa etapa que procura destinar a arrecadação do Tesouro Nacional para o povo brasileiro e não para a acumulação rentista do capital, que não tem compromisso com igualdade, com desenvolvimento, com soberania e com autonomia. Um grande abraço, muito obrigado. Deputado Jean Willis, do pessoal do Rio de Janeiro, para falar. Saúdo o senador Randolfo Rodrigues e assim eu saúdo as demais autoridades presentes aqui. Quero parabenizar os organizadores do evento, em especial Maria Lúcia Fatorelli, Rodrigo Ávila, com quem eu aprendo todos os dias. Eu quero dizer que a gente vai estender essa discussão aqui lá na Câmara através de um requerimento aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, da qual eu faço parte, um requerimento assinado por mim, por Ivan Valente e Chico Alencar. Quero dizer que eu pauto a minha atuação parlamentar pela defesa e promoção dos direitos humanos. E a defesa e a promoção dos direitos humanos não pode passar ao largo de uma discussão sobre a crise financeira e uma auditoria da dívida pública, porque no caso específico do Brasil, mais da metade do orçamento da União é utilizado para pagar amortizações e juros da dívida. E com isso quem perde são as políticas de promoção de direitos humanos. Então, um governo que diz, através de uma mensagem levada ao Congresso Nacional, que vai fazer uma defesa intransigente dos direitos humanos e mantém esse superávit, não pode ser levado a sério. Então, desejo a todos vocês um bom seminário. Obrigado, deputado Jean Willis. Agora, deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo. Queria cumprimentar toda a nossa mesa, a pessoa do Marcos, representante da OAB, cumprimentar a Auditoria Cidadã da Dívida pela promoção e ao Comitê pela anulação da dívida do Terceiro Mundo, na pessoa do Hector Santos, da
Maria Lúcia e o Rodrigo. Quero dizer da importância desse seminário, né? E sempre dizer que, embora a grande mídia não esteja aqui para dar a projeção que deveria a esse evento, né? Porque diante da crise internacional e da ventilação que há em todos os órgãos de comunicação do país sobre a crise na Grécia, na qual temos uma representante aqui, esquerda, e diante do impacto que essa crise pode trazer às economias mundiais, na Europa, nos Estados Unidos e no terceiro mundo, né? Não se discute seriamente a raiz da crise. Porque o que tem que se discutir é a dívida, não só dos países do terceiro mundo, dos países centrais também. E o papel do capital financeiro nisso tudo. Mas é como se não existisse. Então eu também queria saudar que em Wall Street, pela primeira vez, tem um acampamento de cidadãos americanos dizendo a eles não ao capitalismo. Com passeadas, com enfrentamentos políticos, e dizer que aqui no Brasil nós temos que cumprir o nosso papel, né? E tentamos fazê-lo com a ajuda da Auditoria Cidadã, na CPI da dívida pública, onde, infelizmente, o relator dessa dívida foi depois o ministro do Turismo, né? Que acabou varrido aí do governo, né? Alguém que de dívida pública não queria saber, né? Mas quando nós estamos discutindo no Congresso Nacional agora, se nós temos que ter 10% do PIB para a educação, isso tem que discutir da dívida pública, porque quase metade do orçamento é consumido com juros, amortizações e rolagem da dívida pública, né? Se nós estamos discutindo a emenda constitucional 29, que acabou de passar na Câmara dos Deputados, sem fontes alternativas ou indicando novos impostos, não se discute o problema, né, dos juros e das amortizações. Esta reserva é um tabu, não se discute. E aqui se tenta formular para a sociedade civil e apontar para os governos. E nós esperamos que o Ministério Público Federal, onde nós protocolamos, né, um voto em separado, denunciando todas as ilegalidades, as irregularidades cometidas ao longo dos anos na dívida externa e na dívida interna brasileira, que o Ministério Público acione a justiça e que nós tenhamos de verdade no nosso país, e enquanto não tiver, não haverá solução para um desenvolvimento autônomo e soberano no país. A auditoria da dívida pública já, nós temos que fazê-la. E o momento é esse, porque o tema dívida não tem como fugir dele, aqui e no exterior. Eu espero que o nosso seminário, então, cumpra um papel fundamental de nos informar, de nos qualificar para fazer um enfrentamento político, ideológico, intelectual, subsidiado economicamente, de uma saída para se construir não só um Brasil mais justo, solidário, soberano, igualitário, mas como um outro mundo e uma nova ordem econômica internacional que interesse a todos os oprimidos e excluídos desse planeta. Vamos fazer dessa jornada, então, uma grande demonstração de que há outra alternativa ao capital financeiro internacional. Um grande abraço, parabéns, e amanhã estaremos juntos na Câmara dos Deputados. Um abraço. Obrigado, deputado. Uma das parcerias que a Ordem dos Advogados do Brasil mais celebra é esta parceria com a CNBB. Nas grandes lutas sociais do nosso país, a OAB e a CNBB, que não são organizações partidárias, mas são organizações da sociedade civil brasileira, ela se irmana. Assim foi na aprovação há 2 anos no Congresso Nacional da Lei Ficha Limpa, a lei que diz que aquele parlamentar que não possui vida pregressa adequada não pode sequer ser candidato. E nós temos a honra da presença de Dom Guilherme Antônio, que é presidente da Comissão Episcopal da Pastoral para o Serviço da Caridade
da Justiça e da Paz da CNBB, a quem gostaria de passar a palavra. Quero saudar a todos na pessoa do nosso presidente da mesa. Nós, enquanto CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com certeza não temos como não estar presentes nesse momento, como foi muito bem colocado. É de muito longa data essa parceria OAB e CNBB em tantos enfrentamentos pela vida, pela defesa da dignidade, dos direitos dos cidadãos e cidadãs brasileiros. E é de muito longa data, mais de 40 anos, que a Igreja Católica, por meio de documentos pontifícios, aqui na América Latina, por meio de documentos da Conferência Episcopal Latino-Americana dos Bispos, do CELAM, por meio de documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, questiona profeticamente o modelo econômico que rege o mundo da modernidade, da pós-modernidade, esse sistema que nasce, na verdade, lá na Revolução Industrial, lá no Iluminismo, e que vai criando essa nova figura do Estado que hoje nós temos. Questiona todo esse modelo econômico centrado no capital, centrado no lucro. Já foi dito, capital e o lucro é verdadeiramente hoje um Deus que vive à custa de sangue humano. E nós, como cristãos, como igreja, não podemos nos prostrar diante desse Deus. Não podemos, sobre o altar do lucro e do capital, sacrificar vidas humanas. Portanto, esse modelo que é fundamentado nisso, especialmente também na concentração de bens e de saberes, num modelo que tem como parâmetro, além do lucro, o acúmulo, o consumismo, o descartável. E agora, ultimamente, nas últimas décadas, na exploração extrema e sem medida dos recursos naturais, renováveis ou não, que está comprometendo seriamente a vida do próprio planeta Terra e a vida no planeta Terra. Ainda abordamos isso nas últimas campanhas da fraternidade, onde questionamos a economia. Lembro apenas de passagem que a palavra economia, que vem do grego, oikos, que significa casa. Portanto, economia ou é a administração da casa para todos os que estão na casa, para que todos tenham vida digna, ou não é economia. Então nós não podemos aceitar uma economia, um sistema econômico que privilegia 5%, 10% da humanidade em detrimento a milhões de seres humanos. Basta olhar agora o norte e o chifre da África. Quantos estão condenados literalmente a morrer de fome, enquanto se gastam com as dívidas, com a crise internacional, números astronômicos, que é impossível imaginar a montanha de dinheiro que seria isso se não fosse um dinheiro, quem sabe, virtual, fosse um dinheiro real. Então, assim, a atual crise internacional nos preocupa enquanto cristãos, enquanto igreja, e fiel a Jesus Cristo, nós temos a missão de promover a vida, de defender a vida. Portanto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, especialmente por meio dessa comissão da qual eu sou presidente, a Comissão Episcopal de Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, participaremos. Temos representantes aqui no meio e vão participar de começo a fim, porque somar forças com a Organização Popular do Brasil, somar forças com a Ordem dos Advogados do Brasil,
para que nós efetivamente possamos fazer uma auditoria completa da origem da dívida. Muita dessa origem, se não quase toda, ela é duvidosa. E ela vem da década de 60. Tem outra anterior, mas essa atual. Então nós apoiamos esse processo. A nossa comissão acompanhou no ano passado a CPI da dívida. Nós temos uma grande preocupação porque da forma como está, compromete seriamente a democracia. Já foi dito pelos que falaram antes de mim, o orçamento do Brasil e dos demais países. Mais de 40% do orçamento dedicado a pagamento de dívida, de juros e os seus desdobramentos. Enquanto que nós temos 2,8% do orçamento para a educação. Nós temos 3,9% para a saúde. Nós temos menos de 1% para a segurança pública. Enfim, aquilo que é o maior patrimônio de um país, de uma nação, que são os cidadãos e as cidadãs, estão não em segundo plano, não em 10º plano, estão quase que completamente fora do pensamento de quem é responsável na administração dos bens desta nação, dos países periféricos do mundo. Já no documento 91, por uma reforma do Estado com participação popular no ano passado, nós, CNBB, advertíamos da urgência de reformarmos todo o Estado brasileiro. E agora nós estamos conclamando também a sociedade brasileira a participar da 5ª Semana Social Brasileira, que na última Assembleia Geral dos Bispos, ocorrida em Aparecida, foi aprovada a 5ª Semana Social, que tem como grande tema o Estado Democrático. E eu quero, para concluir a minha participação nesse momento, lembrar que tudo isso, essa discussão, ela não pode estar desconectada de uma profunda reforma política. Mas de uma reforma política que venha a partir da participação popular. Há poucos dias, poucas semanas, eu participei de uma audiência no Senado e todos nós sabemos que essa reforma política está aí. Ela não dá para dizer nem que seja um pequeno remendo. A reforma política, como é que ela poderá ser feita pelos políticos que não vão querer votar contra si próprios? E isso está ligado também à impunidade. Então seriam bandeiras que nós temos que pegar juntos. A questão da dívida, a reforma política do Estado brasileiro, uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma política e atacar de perto a questão da impunidade, para que verdadeiramente o Brasil seja para todos os que nele vivem e que o constroem. Muito obrigado. Obrigado, Dom Guilherme. É sempre um prazer estar com a CNBB em uma mesa, em mais uma luta. A palavra agora vai para o professor Paul Singer para seu breve comunicado nessa abertura dos trabalhos. Meus cumprimentos, meus companheiros de mesa, a todos os presentes. Eu queria, tempo muito curto, dizer que é extremamente oportuna esse seminário, porque a economia mundial está ameaçada por uma prepotência incrível do capital financeiro, hoje internacionalmente dominante, na Europa sobretudo. Uma grande parte da nossa discussão se refere à crise da dívida dos anos 80, gente. Ela ainda é um fantasma, nós já a superamos há mais de 20 anos. Mas ela foi traumática, principalmente para a América Latina, para o Brasil, para a Argentina, para o México e tantos outros países.
ela efetivamente nos roubou uma década perdida. No entanto, hoje o centro da crise não está aqui. Não é a nossa dívida externa, que hoje é muito pequena. A dívida pública não é grande, mas a dívida externa é insignificante. Em algum momento ela tornou-se o contrário, tornou-se um superávit, quando nós começamos a emprestar dinheiro, imaginem a vocês, ao Fundo Monetário Internacional. A questão hoje é a economia mundial. E eu quero só deixar aí essa ideia de que esta é uma crise política que tem uma aparência financeira. Há uma oposição total. Essa crise é desnecessária. Nós sabemos como superá-la. Isso foi demonstrado há poucos anos, em 2008, 2009. A crise financeira ameaçadora foi superada. Esta crise é puramente política. Tanto a Grécia, que é quase um símbolo hoje do sacrifício que essa prepotência financeira impõe aos povos, mas é a Espanha, Portugal, Irlanda, Itália, Espanha, enfim, cada vez mais os países relativamente mais fracos na Europa, que é um continente desenvolvido. Nós, na América Latina, estamos bem. Na Ásia, estamos bem. Não é uma crise totalmente internacional, embora, é claro, quando uma parte importante do mundo para de produzir, some no desemprego, também isso nos prejudica. Mas é preciso agora realmente entender o caráter totalmente internacional e político. É uma luta pelo poder. Quem é que manda no país, no mundo? É o governo eleito pela população ou são os credores das dívidas de todos nós? Enquanto cidadãos, na medida que são dívidas públicas internas e externas. É preciso decidir isso e salvar realmente, eu diria, as economias de todos os países, mas particularmente nesse momento na Europa, mas também nos Estados Unidos, de uma crise totalmente desnecessária e por isso mesmo que tem que ser evitada. Muito obrigado. Deputado Adelmo Leão, presidente da Frente Parlamentar de Investigação da Dívida Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero cumprimentar a todos e a Sofia, que compõe a mesa, dizer que é uma honra muito grande estar participando deste momento da história do Brasil e da história da humanidade. Quero agradecer por demais a você, Maria Lúcia, pelo carinho, pelo acolhimento e por acreditar que juntos nós podemos fazer mais, ir mais longe. Eu estou aqui, venho de Minas Gerais e trago o que tem de melhor em Minas, no meu coração e no meu compromisso, que é a vocação pela liberdade. E eu não tenho nenhuma dúvida que a liberdade não compatibiliza com a realidade das dívidas que são instituídas entre nós e no mundo. Estou aqui com o espírito da luta e da solidariedade, compreendendo que, se nós quisermos avançar, e nós queremos avançar, na implementação de políticas públicas de segurança, de saúde, de educação, nós queremos promover o desenvolvimento do nosso país, o desenvolvimento dos povos. Isto também, esse querer, esse desejo, essa necessidade não compatibiliza com a situação que está posta. Nós propusemos na Assembleia Legislativa e constituímos a Frente Parlamentar pela renegociação, pelo refazimento da dívida do Estado, das dívidas do Estado. E o que nós temos lá é uma situação muito grave, inaceitável. E quero aqui contrapor muito rapidamente com alguns argumentos que estão sendo estabelecidos na lógica da governança, da governabilidade e da sustentabilidade da República Federativa do Brasil. Eu não concordo e nós não podemos aceitar que a unidade desta República se mantenha em cima do enfraquecimento dos Estados. Estados fracos podem ser mantidos unidos por ditadores, não por líderes. Nós queremos sustentar
a União, a Federação, o Estado Federativo, a República Federativa do Brasil, constituindo estados fortes. E aí nós temos que conduzir através de lideranças e não de ditadores. E eu tenho uma convicção de que líderes podem conduzir a unidade da nossa nação. E para isso nós temos que vocacionar pela liberdade e pelo fortalecimento dos estados. Não é aceitável nós vivermos, seja lá ou em outros estados, também não estou propondo uma questão só da nossa unidade, da unidade federativa de Minas Gerais, mas dos estados brasileiros vítimas desse processo de endividamento e desse processo de negociação. Pior do que o que está estabelecido no Brasil. Se da nossa nação nós pagamos, a Selic constitui as taxas mais altas do mundo, pior são os acordos estabelecidos pelo Estado. Muito maiores ainda. Absolutamente inaceitável. Então eu venho aqui para dizer que, pela liberdade, pelas políticas públicas, pelo Estado Federativo, pela República Federativa do Brasil, nós precisamos de rever essa situação. Unir a igreja, a OAB, as universidades, os jovens, todos, porque unidos nós conseguiremos sensibilizar as pessoas no sentido de mudar essa situação. Não posso aceitar, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, não posso aceitar por parte daqueles dos meus companheiros, onde que eles estiverem, né, essa situação, manter uma relação, dívida que nós não acordamos no passado, mas manter uma relação de agiotagem entre a nação brasileira e os estados. A nação não ficará mais rica agiotando os estados, e os estados não ficarão mais fortes e não comporão verdadeiramente a nação que nós sonhamos e que nós queremos, de liberdade, de justiça, de fraternidade, sendo submetidos a essa ordem vigente, a essa ordem financeira vigente. Estamos juntos para nós podermos mudar essa história. Obrigado, deputado. Embaixador do Equador do Brasil, doutor Horácio Servilha Borja, que também é colega de vocês. Bueno, una grata sorpresa hacer uso de la palabra brevemente en esta sesión inaugural. Yo quisiera traer el saludo del gobierno del Ecuador, del presidente Rafael Correa, a los movimientos sociales del Brasil. El Ecuador tiene la honra de haber sido el primer país que hizo y completó la auditoría de su deuda externa. Y eso significó para nosotros correr muchos riesgos y sufrir muchas presiones y retaliaciones que las hemos asumido por el compromiso ideológico con nuestro pueblo. Estamos muy complacidos de ver que organizaciones tan importantes del Brasil, como la Iglesia Católica, como la Orden de Abogados de Brasil, como los partidos políticos progresistas, como las organizaciones de la sociedad civil brasilera que han organizado este acto, estamos muy satisfechos de ver que ustedes siguen también bregando por la lucha de realizar en Brasil la auditoría de la deuda. Tenemos hoy desafíos tan grandes en el orden financiero y económico internacional que tenemos que cambiar el orden mundial existente que afecta a nuestro pueblo. De tal manera que un saludo muy afectuoso del gobierno ecuatoriano, del presidente Correa, a todos ustedes y éxito para que cumplan, como decía el secretario general de la Orden de Abogados de Brasil, la disposición constitucional que está durante tanto tiempo represada de hacer la auditoría de la deuda. Muchas gracias. O novo modelo de desenvolvimento brasileiro prevê a retomada do papel do Estado na defesa do interesse nacional e da sociedade, especialmente com a redefinição das prioridades dos gastos públicos. Os gastos e investimentos realizados pelo governo, especialmente como medidas para enfrentamento da crise financeira iniciada em 2008, têm afetado de maneira positiva a demanda agregada, privilegiando a expansão do mercado interno de massas e proporcionando dessa forma a distribuição de renda e apoio à população mais carente por meio de programas sociais. Um fato interessante que eu
queria relatar aqui para vocês é que na condição de professor na universidade das disciplinas de orçamento e finanças públicas, o que eu tenho notado é um pleno desconhecimento, né, nos meios acadêmicos, e isso aí também afeta os cidadãos em geral, é da situação da nossa dívida pública. De acordo com dados do Portal da Transparência, observamos que até setembro de 2011, agora, fechamento do mês passado, 64,27% dos gastos realizados no orçamento federal foram destinados aos serviços da dívida pública. Enquanto que para a educação, nós tivemos aí 2,85%, saúde 1,55% e assistência social e combate à fome 0,03% dos recursos do orçamento aplicado, né? Então, a gente observa que é uma situação bastante crítica, né? O volume de compromissos que nós temos no nosso orçamento com o serviço da dívida, e esse é um fato que passa quase que desconhecido da população em geral, né? E como eu falei, nos meios acadêmicos, principalmente. Os ministérios da área econômica têm envidado esforços para que os efeitos negativos da crise financeira internacional não afetem a nossa economia. E frente ao cenário externo desfavorável, uma das medidas que eu entendo como corajosas, né, adotadas e que repercutirá diretamente no serviço da dívida pública foi a redução da taxa de juros Selic com a sinalização de viés de baixa para os próximos anos. Essa foi uma medida que, mesmo contrariando diversos teóricos aí da área acadêmica, né, que se mostravam completamente contra essa medida, nós entendemos que diante dessas taxas, as maiores do mundo, né, praticadas aqui no Brasil, o governo já iniciou um processo de enfrentamento do problema da dívida, tá? Especificamente com relação à auditoria cidadã da dívida pública, tem sido praxe do governo adotar o diálogo como método junto aos movimentos sociais. E neste caso específico, por se tratar de um tema da área econômica, deve necessariamente envolver os ministérios especializados, né, que são da Fazenda e do Planejamento, sendo que a Secretaria-Geral da Presidência da República ela poderá atuar nessa interação entre os ministérios e o movimento, tá? Por fim, eu agradeço a oportunidade de participar deste evento e fico à disposição, tá, para levar ao ministro Gilberto Carvalho os pleitos resultantes das discussões propostas nesse seminário. Muito obrigado. Obrigado. Embaixador da Grécia do Brasil, Dr. Dimitri Alexandrax. Queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras de solidariedade da ministra Irini Lopes, que é de descendência grega, como ela mesma destacou. Também é um grande prazer, uma grande honra ter aqui conosco nossa deputada da Grécia, Sofia Sakorafa. E Sofia, a palavra Sofia em grego significa sabedoria. Então vamos ver um pouco mais tarde. Falando da Grécia, queria dizer que nossa dívida é só 3% da dívida da zona do euro, 3%. E nossa economia representa 2,5% da economia da União Europeia. Então, é muito claro, com esses números, é muito claro que de nós, da Grécia só, a Grécia só não pode criar tantas dificuldades para a economia nem europeia e muito mais mundial. Só 3% da dívida da zona do euro, 2,5% da economia da União Europeia. Então, acho que dá para ver que a crise é muito mais geral. Nos Estados Unidos, na União Europeia, uma crise financeira, uma crise dos bancos. Na Grécia, estamos tomando medidas
muito difíceis de austeridade, muito difíceis para o povo grego, e ao mesmo tempo estamos tentando, nosso governo está tentando tomar medidas para a economia crescer, para gerar mais empregos, para crescer e sair da crise. E já temos boas notícias, que nossas exportações este ano aumentaram de 40%. Só queria terminar com duas coisas. Primeiro, a Grécia. Na nossa longa história, desde a antiguidade, enfrentamos muitas dificuldades e muitos desafios. E sempre saímos fortalecidos. Então, tenho certeza que esta vez também o povo grego, a Grécia, vamos sair ainda mais forte. Eu queria terminar e citar a presidenta Dilma Rousseff, na sua fala nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, a primeira mulher a abrir as discussões na Assembleia Geral das Nações Unidas. Lá, ela destacou que os problemas nos países desenvolvidos não é por causa de falta de recursos financeiros. Ela falou, não é por causa de falta de recursos financeiros, é por causa de recursos políticos e clareza de ideias. Acho que dessa maneira ela, a presidenta, colocou a crise nas suas dimensões certas. Visto desse lado, dá para sair da crise e fazer da crise da dívida e fazer um mundo melhor. Desejo tudo de bom para vocês todos. Muito obrigado. No Brasil se fala que fechar com chave de ouro é deixar o melhor por último, né? Então a deputada Sofia Sakharova, que tem a sabedoria no nome, vai encerrar a abertura. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês hoje. Και θα ήταν παράληψή μου να μην πω ότι είμαι και ενθουσιασμένη παράλληλα για το γεγονός ότι μου δίνεται η ευκαιρία να βρίσκομαι δίπλα σε ένα λαό με τα χαρακτηριστικά τα δικά σας, που είναι τόσο μακριά από την πατρίδα μου, αλλά που τόσα πράγματα μας ενώνουν. Seria falha minha se eu não citasse aqui que eu estou muito entusiasmada de estar aqui com vocês entre um povo com espírito de luta, que apesar de estar muito longe do meu país, temos muita coisa, tanto histórica quanto cultural, em comum. Μέσα από τις δεκαετίες των δικών σας αγώνων, στα προβλήματα που αντιμετωπίσατε σαν λαός, δείξατε το δρόμο στον δικό μας λαό, που μέσα από τα δικά του προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια πάλευε και παλεύει για την δική του υπόσταση, για την δική του ιστορική πραγματικότητα. Através dessas décadas de luta do povo brasileiro, chegaram a mostrar para o nosso povo o caminho que a luta, que a resistência iriam levar a gente para sair, para poder lutar, resistir e sair com dignidade dessa crise. Ο λαός μου αυτή τη στιγμή, οι συμπολίτες μου, οι πατριώτες μου, περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση, μια κρίση οικονομική, κρίση ηθική, κρίση κοινωνική, κρίση πολιτική. O nosso povo neste momento passa por um momento muito difícil, não apenas a crise financeira, mas também crise política, crise social, crise de dignidade e crise de valores. Υπέστη ένα σοκ γιατί από τη μια μέρα στην άλλη είδε αξίες ιδανικά, αλλά και τη ζωή του την ίδια να γκρεμίζεται. Foi um choque para o povo, porque de um momento para outro viu ser derrotado não só o seu sistema financeiro, mas os seus valores, praticamente a sua própria vida. Αλλά γι' αυτό που παλεύει, νομίζω έντονα, είναι το γεγονός ότι πρέπει να αποδείξει σε όλη την ανθρωπότητα την αξιοπρέπειά του. Και αυτό είναι πονάει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Mas isso que ele luta a provar, que com muita intensidade e muita coragem, é provar para o resto do povo que ainda é digno, que ainda luta e tem coragem e quer sair com a cabeça erguida. E isso é muito duro para o povo grego.
Κατά τη δική μου άποψη, η χώρα μου, η πατρίδα μου αυτή τη στιγμή είναι ένα πειραματόζωο. Segundo a minha opinião, o meu país, neste momento, serve como cobaia. Είναι ένα πειραματόζωο από το διεθνές κεφάλαιο στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας. É uma cobaia vítima do capital internacional. Όπως θέλουν έναν λαό καταπιεσμένο, συμπιεσμένο. Onde eles querem um povo oprimido e submisso. Και ασύστολη τη λειτουργία του διεθνούς κεφαλαίου. Para que o capital internacional, tanto quanto o nacional, possa funcionar sem interrupções e sem obstáculos. Αυτό που ενδιαφέρει, πιστεύω, αυτή τη στιγμή δεν είναι να πάρουν τα χρήματά τους πίσω όσοι δανείσαν την πατρίδα μου. O que interessa neste momento, eu acredito, que não é que os emprestadores peguem o seu dinheiro de volta. Αυτό επί της ουσίας που τους ενδιαφέρει είναι αυτές καθ' αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Mas o que eles querem, na verdade, são as próprias reformas políticas. Φτηνό εργατικό δυναμικό. Barata mão de obra. Μηδέν δικαιώματα. Nenhum direito. Και μόνο υποχρεώσεις. Só obrigações. Κάποιος βουλευτής πριν ξεκινήσει η διαδικασία, σύντροφος από εδώ από τη Βραζιλία, με ρώτησε γιατί χθες μίλησα για έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Έναν οικονομικό πόλεμο. Um dos participantes aqui, um deputado federal, quando cheguei aqui, veio e me perguntou uma coisa relacionada ao meu discurso de ontem, por que a Grécia começou essa guerra. Με ρώτησε, μίλησες για τον πόλεμο, αλλά ποια είναι τα όπλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ele me perguntou, você falou de guerra, mas quais são as armas que possamos utilizar? Και του απάντησα, είναι αλληλεγγύη. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ. Eu respondi a ele, é a solidariedade. Isso que a gente está fazendo agora, que estamos fazendo aqui. Αν ένας λαός δεν σταθεί δίπλα στον άλλον, se um povo não ficar ao lado do outro, αν δεν του δώσει το χέρι της αλληλεγγύης, se não estender a mão de solidariedade, αν δεν προχωρήσει μαζί του σε αυτόν τον δρόμο, se não fizer a caminhada, a jornada junto, φοβάμαι και λυπάμαι που θα το πω, το παιχνίδι είναι χαμένο. Temo que o jogo está perdido. Υπηρέτησα για πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο πολιτικό κίνημα, κατά τη δική μου άποψη, που είναι ο αθλητισμός. Eu servi por muitos mesmo anos o maior movimento político que eu acredito que seja o atletismo. Αξίες όπως η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο συναγωνισμός, o σεβασμός στη διαφορετικότητα του άλλου. Valores assim como a igualdade, a solidariedade e o respeito ao diferencial do outro. Είναι αξίες πολύ σύγχρονες. São valores muito contemporâneos. Και ζητούμενα της ελληνικής, της παγκόσμιας, της σημερινής πραγματικότητας για όλους μας. E o que a nossa realidade atual pede de todos nós. Αλληλεγγύη λοιπόν, αξίζει να αντισταθούμε. Então, solidariedade, vale a pena resistir. Ευχαριστώ πολύ και καλή ευχή στο συνεδρίο μας. Muito obrigado e bom sucesso ao Vocês acabam de ver mais um programa Espaço Sindical e hoje sobre o assunto aí fundamental que é uma auditoria nessa dívida externa brasileira, que nunca foi feito, apesar de estar previsto na Constituição brasileira. A auditoria já nessa dívida externa e mais informações sobre esse terceiro seminário internacional da auditoria cidadã, vocês encontram nesse sitezinho aí, esse endereço eletrônico na sua tela, www.dívida-auditoria-cidadã.org.br. Acesse, entre lá, pegue todas as informações, porque é o grande clamor do mundo hoje, essa maldição das dívidas dos países que enforcam os governos, que depois os governos enforcam os trabalhadores, enforcam a juventude, fica todo mundo sem esperança, como na Grécia, como a Espanha, Itália, Portugal, diversos países da América Latina sempre sufocados pela maldição das dívidas externas, África, e só banqueiro é que se dá bem com essa maldita dívida externa, as malditas dívidas externas dos países no mundo. Então, entre lá e fique sabendo tudo sobre isso. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Continue aqui na tela desse canal de luta da democracia informativa.